eu tenho militares estaduais e militar de Forças Armadas. Quais são as duas categorias de militares estaduais? Eu tenho policiais militares e bombeiros militares, que nos termos da própria Constituição Federal, lá no parágrafo 6º do artigo 144, fala que a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se ao governador do Estado. Ponto. Então eu tenho os militares estaduais. Já no artigo 142, eu tenho militares de Forças Armadas. Militares de Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. De novo, Marinha, Aeronáutica e Exército, que subordinam-se ao presidente da República. Então, quais são as duas espécies de militares que eu tenho no Brasil? Militar de Forças Armadas e militares estaduais. Então eu tenho cinco categorias de militares. Militar de Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Sendo que o policial militar e o bombeiro militar subordinam-se não, eles são força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Ponto. Aqui está falando só do militar. E o militar, durante a sua vida laboral, o código usa uma expressão interessante, sui generis, militar em situação de atividade. O que ele é militar em situação de atividade? É um militar da ativa. É aquele que ainda não preencheu os requisitos legais para, abre aspas, se aposentar. O militar nunca se aposenta. O militar ele muda de quadro. Então, assim que ele está na atividade, que ele preencheu os requisitos, ele é transferido para a inatividade. E a inatividade, ou seja, ele está em condição de ser convocado, ela comporta duas categorias, o militar da reserva e o militar reformado. Quais são os requisitos? A legislação específica. Aqui em Minas Gerais, a legislação que fala o tempo de permanência no serviço ativo é a Lei Estadual Complementar 5.301 do ano de 1969, chamada EMENG. E lá fala os requisitos para transferência para inatividade, reserva e reformado. Bom, senhores, o inciso 2, o sujeito ativo só pode ser militar da ativa. Quantas hipóteses eu tenho de militar da ativa praticar crime militar? 5. A, B, C, D e E. Só que aqui houve a grande modificação, a grande inovação que eu vou até colocar em uma outra letra para você que está em casa. Que eu vou tirar aqui com o meu dedinho, vocês vão entender o que eu vou dizer. Essa expressão E, essa partícula aditiva, né, diz o professor Sandro, o mestre aí, do português, essa partícula conectiva E, ela adicionou. Então, por isso que eu falo que aumentou o rol de crimes militares em prol, não por extensão, ele adicionou. É trazida esse mais aqui pela Lei 13.491 de 2017. Então, hoje, são crimes militares aquelas condutas que estão no inciso 1 e as condutas previstas lá na legislação penal comum, quando praticados, é na circunstância. Circunstância. Então, aqui não é de verbo de tempo, aqui é de circunstância. Quando, em qual contexto? 5 variáveis. Então, vem comigo, vamos decorar o inciso 2. Então, consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos neste código, todos, sem exceção, e os previstos na legislação penal comum. Vamos trazer um exemplo? Lei 13.869, que é abuso de autoridade, a 9455, que é a tortura, todas essas condutas aqui, legislação. Quando praticar? Então vamos verificar quando que o militar da ativa pratica abuso de autoridade e tortura? Quando, primeira variável, praticado por militar em situação de atividade, é o militar da ativa. A expressão assemelhado não foi recepcionado. A Magna Carta não recepcionou essa expressão assemelhado.
Contra, quer dizer, o sujeito passivo, militar na mesma situação, não existe assemelhado. Então, qual que é a redação hoje? Interpretação conforme a Constituição, a linha A, como que ela tem que ficar? Então, praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Traduzindo, é militar da ativa contra militar da ativa. E aí agora, gente, eu vou abrir meu coração para vocês, né? Vou abrir o coração para vocês. Respeito profundamente os doutrinadores que ensinam diferente, mas eu tenho que trazer a minha visão para os senhores e o que cai aqui em Minas Gerais. Aqui, qual a única interpretação que cabe no inciso 2? É a interpretação conforme a Constituição e a literal. Por quê, professor? Porque aqui a regra, já diz Arnaldo César, a regra é clara. Militar da ativa contra militar da ativa, independente da força que ele serve. Professor, mas eu já ouvi falar, eu já li falando que militar estadual não comete crime militar contra as Forças Armadas, que o militar das Forças Armadas não comete crime militar estadual. Senhores, conforme o meu livro e conforme é cobrado aqui no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, a interpretação é conforme a Constituição e literal. Aqui não restringe, salvo-se militar estadual contra militar de Forças Armadas, salvo-se militar de... Senhores, na minha interpretação, o que eu já assisti das aulas, o que eu já vi das pessoas debatendo, alguns doutrinadores confundem natureza jurídica do crime militar com competência para processar e julgar o crime militar. Gente, militar de Forças Armadas somente é julgado na Justiça Militar da União, mas o militar estadual tem uma hipótese de ser julgado pela Justiça Militar da União. Então, de novo, militar das Forças Armadas somente pode ser julgado na Justiça Militar da União, mas o policial militar possui uma hipótese de ser julgado pela Justiça Militar da União. Qual? Quando ele tiver incorporado às Forças Armadas. O contrário já não existe, então não há possibilidade de um militar das Forças Armadas ser julgado na Justiça Militar Estadual. Então, meus queridos, o que nós discutimos no Código Penal Militar é a natureza jurídica do crime. É ou não crime militar? Competência, mas competência é matéria de Constituição e processo. Nós não vamos discutir competência aqui, pelo amor de Deus. Me desculpem os professores que não concordam. Eu entendo que há sim uma mistura, uma confusão entre natureza jurídica do delito e competência para julgar. Então, de novo, aqui a regra é clara. Militar da ativa contra militar da ativa, independente da força que eles têm. Então, por exemplo, um policial militar estadual contra um bombeiro, um policial militar estadual contra um militar da aeronáutica, um militar do exército contra um militar do bombeiro e vice-versa. Outra dúvida também, professor. O policial militar, ele é casado com um policial militar do sexo masculino é casado com a policial militar do sexo feminino. Eles estão de folga paisana em casa, assistindo um filme. Eles não estão em serviço, não estão em lugar sujeito à administração militar. Eles começam a discutir e há ali uma divergência entre eles. O policial militar do sexo masculino vai e desfere um soco e quebra o nariz da esposa, né? Primeira coisa, que coisa horrorosa é essa, né? Espero que isso nunca aconteça. Mas se acontecer, primeira coisa, é crime comum ou crime militar? Já não tenho dúvida, é crime militar. Militar da ativa contra militar da ativa. Professor, mas eles estão de folga paisana em casa. O código, ele não se preocupa com isso. Então, militar da ativa contra militar da ativa sempre será crime militar. De folga paisana na luz de férias, será crime militar em qualquer lugar do mundo. Lembrando que o princípio de aplicação da lei penal militar é a extraterritorialidade, tá bem? Então, militar da ativa contra militar. Ah, professor, mas já me perguntaram direto. Aplica a lei Maria da Penha? Claro que aplica, ela é uma lei processual, ela trata de medidas protetivas, aplica-se sim, tá? Então, militar da ativa contra militar da ativa, ele será classificado como crime militar. Ah, mas onde vai ser? Processo, aí a outra matéria, aí lá, a gente volta a falar com vocês quando vocês tiverem essa matéria no concurso, tudo bem? Então, militar da ativa contra militar da ativa, independendo da força, sempre será
crime militar. Respeito os professores que ensinam diferente, mas aqui em Minas, esta é a doutrina e é isso que é cobrado e é assim que funciona o processo aqui em Minas Gerais, tudo bem? Bom, eu falei que são 5 variáveis, vamos para a letra B, C, D e E. Vamos lá? B. A variável aqui é a ratione locus. Ratione locus. Senhores, aqui é o perigo. Nem tudo aquilo que acontece dentro de quartel é crime militar. Somente será crime militar nessa variável aqui, ó. Então, dentro de quartel, lembrando, nós estamos falando de militar da ativa, né? Então, militar da ativa, esquece o assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, ó, ratione locus, contra militar da reserva, reformado ou civil. Senhores, qual que é essa situação aqui? O militar não precisa estar de serviço, não precisa estar agindo em virtude da função, basta estar. Então, vou dar um exemplo bem claro. Um militar estava de folga, a paisana, eles estavam fazendo uma recreação, ele estava usando só a quadra do quartel. Aí o militar da ativa vai, ele desentende com o veterano, pega e dá um soco no veterano. Pelo fato de estar em lugar sujeito à administração militar, essa conduta tem a natureza jurídica de crime militar, vai avocar para si a jurisdição militar. Tudo bem? Então, de novo, o militar não precisa estar de serviço, você pode estar de folga, paisano, fazendo uma recreação. Ah, ele foi e quebrou a perna do civil dentro do quartel e estava jogando bola. Crime militar pela variável ratione locus, ok? Turma, essa aqui, sem dúvida nenhuma, passa a ser a mais importante. Essa aqui. Que é pelo militar em serviço. Essa é a letra D, são militares em serviço. Eu podia resumir a letra D, né? Por militar em serviço. Então, pelo militar... Professor, aí vai a pergunta. Militar em serviço é militar da ativa? Anota aí para mim. Somente militar da ativa está em serviço. Ah, mas eu fiquei sabendo que tem um artigo 12 que fala do militar reconvocado. O militar reconvocado tem natureza jurídica de militar da ativa, ponto, não tem dúvida disso. Então, o militar, artigo 12, reconvocado, que é aquele que, pelo código, empregado na administração é o reconvocado. Ele é militar da ativa, pronto. Então, pelo militar em serviço, agindo em razão da função, mesmo de folga paisana, ele vê um delito acontecendo e fala, parado polícia militar, pronto, ele está agindo em virtude da função. Em comissão de natureza militar, significa que ele está representando a instituição, se ele está representando a instituição, ele está em serviço. Precisaria estar isso aqui, falou para mais, né? Ou em formatura, gente, a turma endói do cabeção com isso aqui, impressionante. O que é militar em formatura? A pessoa, aquele ato dele fala assim, ao ser declarado, também. Mas quando fala militar em formatura, é em forma design, né? Ele está perfilado, a tropa de choque está perfilada, ela está pronta, ela está colocada ali para atuar. Então ela está em forma de linha, em forma de pelotão, em coluna por pelotão, por 3, por 4, por 5, né? Ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, quer dizer, o militar em formatura. Quer dizer, ele está lá, aqui na esplanada do Mineirão, com a tropa de choque toda perfilada, ele está em forma de linha, isso é formatura. Aí quem? Né? Contra a militar da reserva. Então imagina os senhores, a tropa está formada ali com escudo, começa a ter um distúrbio civil no Mineirão, o granadeiro lança a granada, ela estoura e machuca a perna de um militar veterano. É essa a hipótese. Ou civil. O veterano reformado, reserva veterano. Ou civil, então o civil estava lá manifestando aquela coisa toda lá, estava quebrando a ordem pública, foi lá, jogou a granada, estourou, machucou a perna dele. É esse caso, né? Então eu poderia resumir tudo isso aqui para militar em serviço. Então, militar em serviço, anota aí para a prova de vocês, meus queridos alunos. Você quer fazer o CETSP, você quer fazer o CFS, o EAP, o CFO, o CHO, militar em serviço. Eu resumo tudo isso aqui em serviço. Tudo isso aqui. Então, militar em serviço, anota em casa você aí. Militar em serviço somente pratica crime militar. De novo, militar em serviço somente pratica crime militar. Bom, a linha D, pode passar, por favor? A linha D, eu vou, não é?
ser enfático aqui com isso. A linha D só pode ser militar em serviço também. O D é militar em serviço. Então, o que está previsto aqui? A linha D, eu vou resumir. Então, de novo, militar em serviço somente pratica crime militar. Está aqui. Militar em serviço não pratica crime comum. Anote isso aí para não errar nunca na prova. Está aqui, ó. Se ele está fazendo manobra, exercício, ele está em serviço. Não tem como militar fazer manobra e exercício. A pessoa exercício é 1, 2... Não. Exercício de natureza militar, um treinamento, um acampamento, um cantonamento. Tá? E quem pode ser a vítima? De novo, militar veterano ou civil. Então, ele está lá fazendo um exercício, uma manobra, e acaba praticando o crime militar. Então, a letra C e D eu vou classificar como em serviço. E a letra E? A letra E é por militar da ativa. Então, fechamos. Todas as variáveis do inciso 2 só pode ser praticado por militar da ativa. Contra o patrimônio, sobre a ordem, então, o furto, por exemplo, ali, ou a administração militar. Um crime contra a administração militar, por exemplo, a falsidade ideológica,